Ajude, meu Deus, a colocar em prática, porque a sua palavra diz: vinde, ouvir e praticar. Não é apenas vir e ouvir, é necessário haver a prática. Então nos ajuda, Espírito Santo, nos dê forças para nós colocarmos em prática a sua palavra, nos dê a capacidade, nos dê a maturidade, a sabedoria, a força, o vigor, saúde, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, porque tem coisas, meu Pai, que parece ser impossível, que parece ser difícil, mas não é impossível. Então nos dê esse coração, Senhor, nos dê esse coração disposto a obedecer, nos dê esse coração, meu Pai, disposto a fazer o teu querer, nos dê esse coração disposto, meu Deus, a cumprir a tua vontade, no nome do Senhor Jesus. Então declare mais uma vez: dai-me, Senhor, no nome de Jesus, declare: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, solta a sua voz e declara: um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me, Senhor, dai-me um coração igual ao teu, dai-me um coração, solta a sua voz e declara: dai-me um coração igual ao teu. Sim, meu Deus, nós queremos, meu Pai, nós queremos Todo-Poderoso, nós precisamos, meu Pai, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração, dai-me um coração igual. Então declare: coração disposto a te obedecer. Declare: ensina-me a amar o meu irmão, isso, a olhar com os teus olhos, doar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir, Senhor, cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração, dai-me um coração igual ao teu. Aleluia. Repita assim comigo: diga: Senhor meu Deus, diga em nome do Senhor Jesus, dai-me esse coração, meu Pai, igual ao teu, disposto a te obedecer, no nome do Senhor Jesus. Só quem crê nisso, diga: assim seja, e aplauda bem forte, Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém. Pode se assentar, se assente aí no nome do Senhor Jesus. Amém? Isso. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel número 37. Vamos lá, no nome do Senhor Jesus. Isso. Esse microfone meu está uma benção, hein? Vamos lá então, Ezequiel 37, versículo de número 1. Irmão, geralmente, a gente lê esse texto, acho que deu uma melhorada, não sei. Geralmente a gente estuda esse texto, irmãos, e só baixa só um pouquinho aqui em cima para mim, fazendo um favor, só aqui em cima. Só um titinho, mas falar igual ao outro, só um totó, isso, acho que está bom agora. Então, irmãos, ou seja, né, geralmente, né, nós lemos esse livro de Ezequiel e nós sempre nos colocamos na posição de Ezequiel, sim ou não, né, de profetizar, né, de nós profetizarmos, né, sobre o vale de ossos secos, de nós chamarmos a palavra, né, de fé, a existência, enfim. Só que hoje, meu irmão, nós vamos levar essa palavra para um lado diferente. Hoje, ao invés de você profetizar sobre o vale de ossos secos, hoje, em vez de nós sermos Ezequiel, o protagonista, hoje, meu irmão, nós somos o vale de ossos secos. Hoje, nós vamos levar essa mensagem, meu irmão, voltada como nós somos o vale de ossos secos.
E olha só o que Deus tem para nós aí, tá? Essa mensagem o pastor Carlos Soares pregou domingo lá na sede, Santa Ceia. Eu anotei, irmãos, e tem coisa boa para nós aqui. Vamos lá. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo de número 1. Vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então, irmãos, a primeira coisa que aconteceu com os ossos, né? A primeira coisa, irmãos, que aconteceu com os ossos, foi eles, irmãos, se levantarem. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmãos. O Pedro, né, que é acadêmico, e os irmãos, né? Ou seja, o que foi necessário para aquela ossada ficar de pé? O que foi necessário? Ainda não é o espírito, ainda não é o nervo, ainda não é a carne. Como que se chama quando uma ossada ela fica assim de pé? Mas como eu estou de pé? Vou ajudar vocês. Eu sou mais cheinho, sou mais magrinho, né? Isso se chama o quê? A estrutura óssea, irmãos. Para aquele osso, para aqueles ossos ficarem, né, da forma de um corpo, teve que formar primeiro a estrutura óssea, né? Como, por exemplo, uns são mais fortes, são mais, enfim, né? Vamos lá. Então, irmãos, ou seja, foi a estrutura óssea, tá? Então, meu irmão, como por exemplo, né? Quando uma certa vez eu tive um problema no joelho, e eu fui no ortopedista e fui no fisioterapeuta, os dois falaram para mim, primeiro, você vai ter que perder peso, porque o seu peso, pela sua estrutura óssea do seu joelho, ele não está suportando o seu peso. E segundo, você vai ter que fazer exercício. Então, meu irmão, a minha estrutura óssea, né, ela não estava aguentando o meu peso. Então, meu irmão, por causa disso, meu irmão, eu poderia me machucar, por causa disso poderia acontecer inúmeras coisas. E talvez, meu irmão, né, a nossa vida, meu irmão, tem várias estruturas, ou seja, né, talvez a estrutura do seu casamento não está bem, talvez a estrutura das suas finanças não está bem, talvez a estrutura da sua empresa não está bem, né? Está, meu irmão, para desmoronar, está para cair, né? Ou seja, quanto de nós já usamos esse termo, ou você já ouviu alguém dizendo, né? Eu estou sem estrutura para conversar, eu estou sem estrutura para resolver isso, eu estou sem estrutura para aquilo, eu estou sem estrutura para assado. Não, você é a estrutura desse negócio, não, você é o pilar, não, você é a estrutura, né, da nossa vida, da família, como por exemplo, você é a estrutura espiritual da sua casa, irmão, você é um pilar. Irmão Hamilton, aqui não tem coluna, mas se derrubar a coluna, o que acontece? O prédio, a estrutura do prédio, ela pode ser danificada, né? Lá em Belém do Pará, irmãos, você passava lá no centro de Coraci, meu irmão, tinha um prédio lindo lá, bonito, mas não podia, ele foi embargado por causa da estrutura dele, por causa dos pilares, né? Na avenida do CPA também. Então, você é a estrutura. Esposa, você é a estrutura do seu casamento. Marido, você é a estrutura, é o pilar, né? Você é a estrutura da empresa, você é a estrutura do negócio, você é a estrutura, meu irmão. Então, né, para que os ossos ficassem de pé, ou seja, para que o seu casamento fique de pé, para que as suas finanças, para que a sua saúde, meu irmão, que alguma área da sua vida fique de pé, é necessário que a estrutura, meu irmão, esteja boa, né? Ou seja, primeiro, é necessário que a estrutura, né, esteja de pé, e segundo, que ela seja reforçada. Pastor, e como que eu faço para colocar de pé, ou reforçar, ou levantar novamente? O que eu devo fazer? Vamos lá, versículo número 4.
Como eu disse, hoje nós somos o vale de ossos secos, versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, leiam comigo, vamos lá, é nós agora, tá? Vamos lá, ossos secos, ouvi a palavra de quem? Vamos ler de novo, ossos secos, ouvi a palavra de quem? Ou seja, eu poderia trocar ossos secos, nós poderíamos trocar, né, ossos secos pelo nosso nome, né? Vamos fazer isso para ficar bonito, né? Vamos lá então, para o Brasil, o mundo ver, né, ao vivo e depois também gravado, né, brincadeira à parte. Vamos lá, só para quebrar o gelo, tá bom? Então, na hora que nós formos ler ossos secos, você vai falar Claudiomir, né, vai falar Milton, vai falar Jucene, né, vai falar Gelson, Cristina, Michele, Jussiara, e assim nós vamos, tá bom? Se quiser falar baixinho, você fala. Se quiser falar em espírito, você fala, mas vamos lá, tá? Quando eu falar osso seco, quando eu falar meu nome, você fala o seu. Vamos lá. Alex Fabrício. Aí você fala o seu. Ouvi a palavra de quem? Então, meu irmão, é isso que é necessário, meu irmão, para, né, levantar o que está caído, e é isso que é necessário para manter, meu irmão, a estrutura óssea de pé fortalecido. O que, pastor? A palavra. Às vezes, meu irmão, né, nós buscamos tanto meio, é meio A, é meio C, é meio C, né, daqui a pouco, meu irmão, né, isso aqui é para os casados, né, tá você trocando ideia lá, né, com sua amiga, com seu colega de como fazer, né, mais umas aventuras, né, mas na hora do namoro, aí você tenta fazer isso para tentar segurar, aí você tenta fazer, isso e aquilo, é conselho de cá, é conselho de cá, de lá, conselho de educar seu filho, como em relação ao seu marido, seu casamento, uns buscam conselhos, né, em programa de televisão, outros buscam em novela e coisa do tipo. Por isso que às vezes a estrutura, meu irmão, ela está cada vez cedendo, né? A estrutura, inclusive, teve uma igreja que eu passei, meu Deus do céu. Em falar nisso, vocês assistiram a live ontem, irmão do pastor? Alguém aqui assistiu? Vamos lá, deixa para lá. Então, quem assistiu sabe o que eu estou falando. Então, essa igreja que eu passei, irmãos, né? Como por exemplo, ali está começando a rachar, mas não é esse tanto, não. Irmão, tá? Lá literalmente rachou assim no meio da igreja, né? A estrutura, meu irmão, óssea, né? A estrutura da igreja, ela estava para ceder. Aí foi o mestre de obra da sede, ele e, meu irmão, ele foi e reforçou a estrutura, meu irmão, daquela igreja, né? Então, o que é que eu faço, pastor, para levantar, né, a estrutura? A palavra. O que é que eu faço para reforçar a palavra? O que é que eu faço para renovar a palavra? O que é que eu faço para, né, prosperar? O que é que eu faço para crescer? O que é que eu faço para ser curado, para ser abençoado? Ou seja, a palavra. Meu irmão, a palavra, ela é o manual do ser humano. Aqui, meu irmão, aqui tem, meu irmão, a solução para tudo na nossa vida. Por isso que você sempre tem que ter uma palavra, né? Nós vimos domingo, né, Davi, por ele não ter consultado a Deus, por Davi não ter pedido uma palavra, meu irmão, ele fez o certo de maneira errada. O que estava sendo motivo de alegria se tornou motivo de tristeza, né? A pregação de domingo, por quê? Porque Davi não consultou a Deus, porque Davi não pediu uma palavra, né? Então, meu irmão, você tem que ter uma palavra. Por quê? Porque se Deus te deu uma palavra, meu irmão, ele vai te sustentar, ele vai trazer a provisão. Se você for abrir um negócio, pede uma palavra. Se você for trocar de cidade, pede uma palavra. Se você for, meu irmão, tudo que você for fazer, pede para Deus uma palavra. Pastor, estou passando uma guerra no meu casamento, pede uma palavra, ora e vive em cima daquela palavra. Porque, meu irmão, funciona assim, né? Nós já estudamos aqui parábola do semeador, né? O que Jesus disse na parábola do semeador? Vinde, ouvi e praticai. E quando fala vir, não é só vir ao culto, não, meu irmão. É você assistir cultos na sua casa, é você ir ler a Bíblia, é você ir assistir a live, é você ir, meu irmão, jejuar, é você ir e orar, né? Mas não basta apenas, meu irmão, eu sou uma pessoa só cheia de conhecimento, sem a prática. O segredo, meu irmão, está na prática, amém? Quem está entendendo, diga amém, tá? Então, meu irmão, ouvir a palavra, porque a palavra que irá trazer vida, né? Que irá levantar, né, o que está caído, ou irá reforçar. Repitam comigo, diga, a palavra é o que vai levantar o que está caído.
ou que vai reforçar. Tá bom? Vamos ver outros exemplos em relação à palavra. Se você está com a sua Bíblia, deixa marcar, nós vamos voltar a Ezequiel. Mas agora nós vamos lá em Deuteronômio. Deuteronômio 28, amém? Isso aqui, meu irmão, é muito conhecido, mas pouco lido e pouco praticado. Aqui está a resposta para muitas pessoas, tá bom? Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Vamos lá. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas o quê? As nações. Vamos ler novamente? Vamos lá. Quando eu falar, leia junto comigo, quando eu falar para você para, você para. Vamos lá. E será que se ouvires a voz de quem? A voz de quem? Tendo cuidado de guardar, ou seja, praticar, ou seja, obedecer todos os seus o quê? Mandamentos que te ordeno hoje. Então, meu irmão, né, o Senhor teu Deus te exaltará sobre toda a nação da terra. Então, meu irmão, quem levanta é Deus e quem derruba é Deus também. O diabo tem o poder de derrubar? Tem, mas Deus também tem, né? Deus, ele se opõe quando soberbo e assim vai, tá bom? Versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz de quem? Do Senhor teu Deus. Vamos ler novamente? Olha só. E todas estas bênçãos, não está dizendo uma nem duas, está dizendo todas essas bênçãos virão sobre ti, tá? E te alcançarão quando ouvires a voz de quem? O Senhor teu Deus. Por que às vezes, meu irmão, as bênçãos não estão chegando? Por que às vezes a bênção não está me alcançando meu casamento, a minha família, meus filhos, as minhas finanças ou coisa do tipo? Porque às vezes eu não estou dando ouvido, meu irmão, à voz de Deus. Às vezes eu não estou dando ouvido à palavra. Às vezes eu não estou dando ouvido a uma direção. Eu compartilhei com os obreiros ontem, e se você quiser, você tiver interesse, eu mando no seu particular. Não sei se você tem essa habilidade, né? Mas eu tô aprendendo a criar essa habilidade de ler livro no celular agora. Baixo, né? Eu tenho um programa e leio. Por quê? Porque o celular eu levo para todo lugar, o livro não. Então tem que ter habilidade. Depois até estou orando a Deus para Deus tocar no coração da minha esposa, quando ela for abençoada, para ela me dar um celular melhor, maior, enfim. Então, para ficar melhor para ler. Aí eu estou lendo esse livro, meu irmão, né? Eu já li ele uma vez e estou lendo novamente. O que é bom, né? Você tem que repetir, né? O nome desse livro do Kenneth Hagin se chama Planos, Práticas e Propósitos. Por que às vezes, meu irmão, as bênçãos, né, não estão nos alcançando, né? E não estão vindo sobre nós, sobre casamento, família, saúde e outras da nossa vida. Por quê, pastor? Porque às vezes, meu irmão, eu estou vivendo meu plano, minhas práticas e meus propósitos, e não de Deus. Você já chegou diante de Deus em oração, chorando, em jejum, e disse: Senhor, eu quero viver seus planos, eu quero viver, Senhor, as suas práticas, eu quero viver, Senhor, seus propósitos. Já chegou diante de Deus e já falou isso? Porque às vezes, meu irmão, você pode estar dentro da igreja, você pode estar sentado aqui, mas você está levando a vida da sua forma, do seu jeito, com os seus planos, com as suas práticas, seus propósitos. Por isso que as bênçãos não estão te alcançando. Por isso que as bênçãos não estão, meu irmão, chegando, né, até você, né? Eu estava conversando com a minha esposa, e ontem o pastor conversou uma coisa comigo. Como eu disse, quem assistiu a live viu o que ele falou, senão... né? Enfim. E ele conversando comigo e tal, e depois quando ele saiu, né, eu fiquei pensando, falei: rapaz, será que o meu ministério é esse? Será que o meu ministério é consertar a rede? É chegar num lugar que está destruído, né, que está para baixo, que está tudo, e a gente chegar, levantar, e quando tiver bom, a gente... Será que esse é o meu irmão? Eu falei para Deus, falei: Senhor, se esse é os planos, as práticas e os propósitos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, vamos para cima no nome de Jesus. Se é, então vamos para cima. Ou seja, meu irmão, mas se for do homem, eu rejeito, mas se for do Senhor, eu estou aqui. Ou seja, meu irmão, por que as coisas não estão tendo sucesso? Porque as coisas não vão, porque as coisas não andam? Porque eu estou vivendo meus planos, minhas práticas, né, e meus propósitos. Não, meu irmão, aprenda a se colocar diante de Deus e fala: Senhor, eu quero viver os planos, as práticas e os propósitos do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então, meu irmão, ou seja, né, se ouvirmos a voz de Deus, essa será a consequência, não somente ouvir, e sim, meu irmão, praticar. Tá? Como eu disse, né, parábola do semeador: vinde, ouvi e praticai, tá bom? Então,
Meu irmão, né? Ou seja, não basta apenas, meu irmão, eu vim, eu ler, né? Eu assisti uma live, eu assisti um culto online, eu preciso, meu irmão, o que eu aprendi colocar em prática, né? Relacionado ao marido em relação à esposa, eu tenho que colocar em prática. Embora às vezes seja difícil, mas não é impossível, né? Em relação à esposa ao marido, né? Eu tenho que colocar em prática. Por que as bênçãos não estão chegando? Porque às vezes eu sei que eu tenho que fazer e não faço, não coloco em prática. Né? Em relação entre filho e pai e filho, né? Porque às vezes, meu irmão, tem pai e filho e pai que mora dentro da mesma casa que parece dois estranhos. Não dá um abraço, não dá uma perda de mão, não dá um bom dia, não espere, meu irmão, chega lá no caixão, ou um ou outro, aí lá querer abraçar, aí isso aí é hipocrisia. Isso aí é hipocrisia. Tá? Então tem que dar um abraço hoje, apertar a mão hoje, tem que, enfim, tá? E assim vai, né? E como nós já estudamos outrora aqui, né, pastor, em relação ao pai, né, pastor, mas meu pai é diferente, ele não me trata assim e tal, mas você tem que ver como ele foi tratado pelo pai dele, né? Você tem que ver como a sua mãe foi tratada pela, né, a mãe dela, né? Então, às vezes, ele tem esse meio turrão, meio durão, por causa disso. Então, você, com amor, com atitude, você vai quebrando isso aí. Ou seja, né, aquele ditado antigo, água mole em pedra dura, né? Tanto bate até que fura. Então, o amor é assim, meu irmão. O amor é como se fosse uma água, né? Ele vai batendo. Você está vendo lá no Rio de Janeiro, né? A água levando, meu irmão, tudo. Né? A água levando tudo. Então, meu irmão, ou seja, a água, ela vai batendo, ela vai, enfim, tá bom? Ou seja, não só relacionado pai, mãe, né? Finança, saúde e tanta, meu irmão, outras coisas, né? Porque, meu irmão, em pleno, né? Vamos dizer assim, tem pessoas que já têm, meu irmão, anos de igreja. O que eu vou dizer aqui, né? Alguns estão chegando agora, outros já têm alguns anos, né? Mas enfim, meu irmão, né, tem pessoas que já têm uns anos de igreja, e para quem está chegando agora, né, aí chega o Pedro e fala, olha, você está com esse problema aí de saúde, eu conheço Pai Elinho, né, você for lá, ele vai fazer uma garrafada para ti, ele vai fazer uma reza aí, vai te benzer, você vai melhorar desse negócio. Daqui a pouco está eu lá, meu irmão, procurando Pai Elinho, daqui a pouco está eu lá. Em vez, meu irmão, do bicho sair, vai entrar mais bicho na minha vida. Em pleno, meu irmão, né, século 21, né, em pleno, meu irmão, ou seja, pessoas com anos de igreja, às vezes ainda procuram esse tipo de coisa, irmão. Né? E sendo que a Bíblia diz que é só a gente praticar, é só a gente obedecer, né? Pelo menos nos esforçar, meu irmão, né? Porque tem coisa que você não vai conseguir do dia para a noite, não, irmão. Tem coisa que o marido não vai conseguir mudar do dia para a noite. Tem coisa que a esposa não vai conseguir mudar do dia para a noite. Tem coisa que o filho, o pai não vai conseguir mudar. Então é tudo através de esforço. Às vezes o Satanás vai rir da sua cara. Às vezes, meu irmão, ele vai falar na sua mente. Está vendo? Está adiantando nada. Você fica fazendo esse papel de bobo, de otário, de trouxa aí, ó. Não está resolvendo nada, as coisas estão só piorando, mas continua fazendo o que é certo, porque você não tem compromisso com o demônio, você tem compromisso com Deus. Meu irmão, continua fazendo, meu irmão, o que você está fazendo, se esforçando, que quem vai te honrar, quem irá te abençoar é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Tá? Então, nós temos que ter essa maturidade, meu irmão, para entender. Por isso que eu estou com esse desejo, meu irmão, e estou orando a Deus em futuramente até fazer uma faculdade de psicologia, né? Porque isso agrega, né, com a gente. Porque já pensou, meu irmão, se eu tenho uma faculdade dessa, ao invés de você pagar caríssimo para você poder levar, eu posso te orientar espiritualmente e também, né? Embora a gente, né? Embora nós somos como se fôssemos, né? Também um. Praticamente nós somos como se fosse um. Mas às vezes tem pessoas que preferem ir lá, pagar a consulta, levar, fazer, e às vezes é só vir, conversar, abrir o coração. Meu irmão, eu vou te explicar qual é o segredo. Qual é o segredo? Eu já expliquei para vocês várias vezes o segredo. Geralmente, quando você vai, o que eles pedem para você falar com o profissional? Mãe, pai, espera lá que eu vou falar com ele aqui. O que está acontecendo? Pode falar. E abriu o coração. Ele apenas soltou, apenas ele jogou para fora o que estava dentro. Se você fizer a mesma coisa comigo, meu irmão, não precisa você pagar nada. A sua vida vai mudar da mesma forma. Mas às vezes você prende, né? A pessoa prende, coisa do tipo, mas enfim, isso é matéria para outro dia. Então, meu irmão, ou seja, tá? Vamos lá. Ou seja, então, meu irmão, é necessário, tá? É necessário que
é necessário que eu ouça a voz, é necessário que eu me esforce, meu irmão. Não é fácil, tá? Não é fácil você, meu irmão, se esforçar. Não é fácil você ouvir algo que não te agrada. Não é fácil você ser humilhado. Não é fácil, meu irmão, você está orando, você está jejuando e parece que as coisas não mudam. Não é fácil, meu irmão, você viver, né? Pela manhã eu perguntei para a irmã Manuelina, ela tem 40 e pouco anos de casado. O irmão, aí de tarde, né, para a mãe do irmão Marco, né, a irmã Raquel, tem 53 anos de casado, já passou da borda de ouro, né, 50 anos na borda de ouro, já passou. Aí eu perguntei para ambos, falei bem assim, se não fosse pela palavra, vocês já teriam separado? A irmã Manuelina até riu, a irmã Manuelina é uma benção, né, até riu, né. A irmã Raquel falou, é a palavra, pastor. Então, meu irmão, qual é o segredo, né, de tantos anos? A palavra, né, a estrutura, né, o fortalecimento é a palavra, irmãos. Então, ou seja, meu irmão, é a palavra, tá bom? Versículo 12, aí mesmo, Deuteronômio 28, 12, vamos lá. Deuteronômio 28, 12, ó. O Senhor te abrirá, né, o seu bom tesouro, o céu, né, para dar a chuva, a terra no seu tempo para abençoar toda a obra de tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Vamos ler o começo de novo aí? Leiam comigo. O Senhor te abrirá o quê? O teu bom tesouro, e o que mais? O céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Então está aqui, meu irmão, outra consequência de eu dar ouvidos, meu irmão, à voz do seu Deus, e me esforçar, meu irmão, a fazer aquilo que Ele me orienta a fazer. Está aqui. Meu irmão, pastor, por que eu tenho que pedir uma palavra para Deus? Porque funciona assim, ó, deixa eu te explicar uma coisa. A capa de Saul, ela serviu, a armadura de Saul, ela serviu para Davi, sim ou não? Hã? Então vamos supor que o Pedro é casado, né? Profetizando já, hein? Vamos supor que o Pedro é casado, irmãos. Então, em relação ao casamento do Pedro, ele vai falar de uma forma, em relação ao meu casamento, ele vai falar de outra. Então, o que o Pedro está fazendo, meu irmão, em partes eu não posso fazer, porque eu preciso saber de Deus o que eu tenho que fazer. Como, por exemplo, vamos supor que tem 3 pessoas para me atender. Toda vez que eu vou atender, eu sempre estou ouvindo a pessoa, então espírito, o Senhor me revela o que está acontecendo, o Senhor me dá uma palavra. Então, meu irmão, com um que eu vou atender, Deus vai me orientar de uma forma, de outro vai ser outra palavra, de outro vai ser outra. Por quê? Porque, meu irmão, com cada um, Deus trata de uma forma, de uma maneira. Quem está entendendo, diga amém. Deus trata e fala com cada um de uma forma, de uma maneira. Então, irmãos, né, é claro que eu estou dizendo em partes, tá? Tem coisa que, né, que deu certo para mim, que pode dar certo para você, mas em partes não, tá? Então, assim nós vamos que vamos, no nome do Senhor Jesus, tá bom? Tá o testemunho. Então, meu irmão, ou seja, quem aqui quer o céu aberto e quer prosperar em tudo que fizer, diga amém. Então, meu irmão, é só você ouvir a voz do Senhor teu Deus, tá? E guardar. Ou seja, quando a Bíblia diz guardar, é você se esforçar, meu irmão, em praticar, em fazer o que Deus manda você fazer, tá bom? A Bíblia, ela fala dos mandamentos taxativos. O que significa mandamento taxativo? É mandamento pessoal, tá? Em uma pregação, Deus pode falar com todos de uma forma, mas Ele dá mandamentos pessoais. Ele fala com cada um de uma forma, de uma maneira, de um jeito. Por quê? Isso se chama mandamentos pessoais, tá bom? Tá? Então, porque os céus não se abrem como era para abrir? Porque muitas das vezes eu não estou ouvindo, ou eu posso estar ouvindo, eu não estou me esforçando a fazer o que é para fazer, tá bom? Então, e outra coisa, irmão, quando fizermos o que Deus quer, né, Ele irá fazer o que queremos. Só que o problema, meu irmão, que eu quero fazer o que eu quero e eu quero que Deus faça o que eu quero. Quem entendeu, diga amém. Vou falar de novo. Eu quero fazer o que eu quero e eu peço para Deus fazer o que Ele quer, ou o que eu quero. E não é assim, meu irmão. Não é assim, né? Eu me lembrei de um termo aqui, irmão, mas ele é de um ditado antigo, mas ele é pesado para dizer aqui em cima do altar. Mas vamos lá, eu vou usar um mais leve, tá? Se não tivesse ao vivo, eu até poderia falar, mas vamos lá, né? Não é, meu irmão, o cavalo que vai na frente da carroça.
Né? Não é a carroça que vai na frente do cavalo, é o cavalo que vai na frente do cavalo. Nós estamos querendo inverter tudo, meu irmão. Daqui a pouco nós queremos ser Deus e nós queremos que Ele... Não, meu irmão. Ou seja, né, quando eu fizer o que Deus quer, né, Ele irá fazer o que queremos. Primeiro, meu irmão, né, tem pessoa que só quer ver a nós do vosso reino, nada. Primeiro é o vosso reino, depois é ver a nós. Quem está entendendo, diga amém. Vamos lá, em relação à palavra ainda, Salmo 107, 20, vamos lá. Isso, Salmo 107, 20, olha só. Enviou a sua palavra, e os sarou, e os livrou da sua o quê? Destruição. Vamos lá, vou esperar vocês abrirem aí, que eu estou muito rápido. Isso, vamos lá. Salmo 107, 20. Ó. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua o quê? Destruição. Então, meu irmão, a palavra, ela serve para quê? Para sarar, para livrar. Meu irmão, a palavra serve para livrar, a palavra serve para curar, a palavra, ela serve para prosperar, a palavra, ela serve para, meu irmão, para levantar, a palavra, ela serve para estruturar, né? Ou seja, meu irmão, o remédio, presta atenção, irmão, o remédio, ele pode até sarar o corpo, mas que sara a alma é a palavra, irmão. Não existe remédio para a alma, não existe remédio para o espírito. Não existe remédio, meu irmão, para distúrbios, né? Não existe remédio para síndromes, não existe remédio para esse tipo de coisa, irmão. Essas coisas que sara é a palavra, para depressão, né? Esse tipo de coisa. Dizem que existe, né? Tarja preta, enfim, mas você toma, você fica bobo. Aí quando o efeito passa, você tem que tomar de novo e ficar bobo, né? Ou seja, então, meu irmão, ou seja, a cura, ela vem de dentro para fora. Então, se você é curado interiormente, meu irmão, a cura, ela manifesta exteriormente. Quem está entendendo, diga amém. Então, meu irmão, por isso a palavra, ela sara, a palavra sara o casamento. Talvez, meu irmão, o casamento está doente, o casamento de alguém, via a palavra, ajuda essa pessoa pela palavra. Talvez o relacionamento entre pai e filho está doente, né? Talvez o relacionamento entre filho e pai está doente, o filho não perdoa, está doente. Então, meu irmão, através da palavra, ele vai perdoar, né? Talvez as suas finanças estão doentes. Talvez o seu negócio está doente, não está caminhando como era para caminhar, né? Talvez literalmente a sua saúde não está bem. Então, meu irmão, o que vai sarar, o que vai livrar, o que vai levantar, o que vai prosperar é a palavra, no nome de Jesus. Por isso você tem que pedir uma palavra, por isso você tem que ter uma palavra, por isso você tem que ter o hábito de você trazer caneta, papel ou coisa do tipo, para quando uma palavra estalar os seus olhos, chamar a sua atenção, você anota essa palavra para você orar em cima dessa palavra no nome de Jesus, porque por essa palavra Deus vai trazer a provisão e o sustento ao qual você precisa, necessita, no nome do Senhor Jesus, amém? Tá? Irmãos, nós precisamos, irmão, dar mais crédito à palavra, né, de Deus. Eu acho que eu disse isso aqui no domingo, disse durante a semana, irmãos, e novamente hoje também precisamos dar mais crédito, porque às vezes, irmão, né, às vezes eu estou dando mais crédito do que um amigo falou, do que uma amiga falou, do que uma pessoa sofreu, do que uma pessoa vivenciou, meu irmão, do que a palavra, do que a mídia fala, né? Do que o jornal fala, do que, meu irmão, né, as pessoas falam. Mas espera aí, meu irmão, o que a Bíblia diz a respeito a isso? Então, eu tenho que dar crédito, meu irmão, à palavra. Quem se lembra o que eu disse no domingo? Nem tudo que reluz é ouro. Às vezes, irmão, né, às vezes você, não, pastor, mas eu não entendo, né? Fulano, Beltrano, ele era um homem de Deus. Por que isso aconteceu com ele? Por que isso aconteceu com ela? Né? Meu irmão, sim, ele é homem de Deus aqui, mas você sabe se no secreto, em particular, ele é homem de Deus? Se ele exerce a fé dele, coisa do tipo? Então a gente não sabe, né? Uma certa vez eu vi um grande pregador, pregador não, um grande desses cantor gospel aí, meu irmão, com 7 meses com depressão, né? E cantou gospel, enfim, aquela coisa, né?
Aí até orientei a igreja jovem naquela, falei, não é porque ele está sofrendo isso, vai sofrer também, porque às vezes tem pessoa que a Maria vai com as outras, né? Não, se fulano está passando por isso, por que eu não posso passar? Se fulano, né, está com isso, porque eu não posso ter, né? Mas, meu irmão, né, ninguém sabe verdadeiramente o que fulano é, no interior, no secreto, ou coisa do tipo. Então, meu irmão, não baseia a sua fé na fé de ninguém. A armadura de Davi a armadura de Saul não serviu para Davi. Então, meu irmão, baseia a sua fé na palavra em Deus, não na fé de outra pessoa. Porque fulano saiu, eu vou sair também. Porque o pastor foi trocado, eu vou sair também. Porque porque fulano desviou, mas eu vou desviar também. Porque fulano não está firme. Meu irmão, ou seja, se fulano, Beltrano, Ciclano for para o inferno, você vai para o inferno também? Você tem que basear, meu irmão, a sua fé na palavra, não em que outras pessoas dizem. Me desculpa estar sendo repetitivo, repito novamente, não na mídia, não no que as pessoas falam, não em pregador A, empregador C, empregador B, em fulano, Beltrano. Você tem que firmar, meu irmão, na palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Quem está entendendo, diga amém, tá? Então, vamos lá. Volta lá, Ezequiel 37. Vamos lá, Ezequiel capítulo 37, o versículo de número 5. Volta lá, no nome de Jesus. Por quê, meu irmão? Às vezes, né? Deixa eu ver um exemplo aqui. Deixa eu ver um exemplo aqui. Vamos supor, irmãos, que eu tive, está amarrado em nome de Jesus, eu tive um câncer. Aí, irmãos, eu morri, ou, meu irmão, eu perdi um membro do meu corpo com esse câncer. Aí vamos supor que está amarrado no nome de Jesus, esse mesmo câncer sai no Hamilton. Aí daqui a pouco está o Hamilton para baixo, frio na fé, meu irmão, e no fracasso. E o Gilmar vai visitar ele e fala, não, amigo, você tem que levantar, tem que isso, tem que aquilo. O Alex teve a mesma coisa que eu tive, perdeu o membro do corpo, por que eu não vou perder também? Eu estou vivendo, ou seja, ele está baseando a fé dele na palavra ou no Alex? Aonde ele está baseando a fé? Na palavra ou no Alex? Mas muitos de nós fazemos isso. Fulano foi mandado embora, meu irmão, vai dobrar seu joelho para você não ser mandado embora. Fulano morreu, vai dobrar seu joelho para você não morrer. Fulano perdeu o membro, vai dobrar seu joelho para não morrer. Fulano perdeu o marido, fulano perdeu a esposa, vai dobrar seu joelho para você não perder a esposa, você não perdeu o marido, né? E às vezes tem pessoa, a síndrome de Lúcifer, né? Porque eu fracassei, você vai fracassar também. Milton, eu perdi, você vai perder. Né? Já joga logo um balde de água fria. Porque eu perdi, você vai perder também, porque não deu certo para mim, não vai dar. Não, meu irmão, está amarrado. Cada um tem a sua fé, cada um, enfim, meu irmão, no nome do Senhor Jesus. Eu já assumi igreja, irmão, que o pastor falou, esse povo aí não vai, esse povo aí sim, esse povo é assado, esse povo aí é desse jeito, não sei o que, meu irmão. Se eu fosse ouvir o pastor, eu ia fechar a porta da igreja e ia entregar a chave. Mas eu fui para cima, irmão, nós chegamos lá e Deus honrou e o negócio foi para cima e fizemos uma diferença, tá bom? Então vamos lá, Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e o quê? Vivereis. Então, nós somos os ossos, tá? Como eu disse, hoje nós não somos protagonistas, nós somos Ezequiel. Hoje nós somos os ossos. Então, vamos ler novamente. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, ou seja, tá? A Cristina, ao Gelson, a Jussiara, né? A Michele, a Gilmar, enfim, tá? Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, que somos nós, tá? Eis que farei entrar em vós o Espírito e o que? Vivereis. Então, meu irmão, todos nós precisamos do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo na madrugada, busque o Espírito Santo durante o dia, chore, clame por ele, meu irmão, sobre a sua vida, se revise, se fortaleça, porque a Bíblia diz que você só pode obedecer, você só pode praticar a palavra, você só pode obedecer a Deus através dele. Então chame a presença dele sobre a sua vida. Se você tem um dom de falar línguas estranhas, você tiver oportunidade, fale, meu irmão, o tempo que for necessário, fale 2 minutos, se você consegue falar só 2, fale 2, vai aumentando para 3, para 5, para 10, para 15, vai aumentando, meu irmão, fale, se fortaleça. Por quê? Porque, meu irmão, outra coisa para poder nos manter de pé, outra coisa, meu irmão, para nos fortalecer, para ajudar a estruturar, meu irmão, para ajudar a fortalecer a estrutura óssea, se chama Espírito Santo. Porque vamos lá, né? Você, meu irmão, não tem que tomar, bom, pelo menos eu tomo, né? Suplemento, que é
Vitamina D nós já temos, que é o sol aí, né? Mas você tem que tomar vitamina D, você tem que tomar cálcio. Eu particularmente tomo colágeno 2, né? Uns comem o pé de galinha, né? Para ficar bonitinho com o rosto, né, irmão Claudio, né? Ficar com carinha assim de bebê, né? Né? Ou seja, né, para ficar bonito, ficar, enfim, né, para fortalecer a queda de cabelo e coisa do tipo, né? Então, meu irmão, tudo isso é para quê? Para fortalecer a sua estrutura óssea. Então, meu irmão, o Espírito Santo, né, é Ele que vai nos fortalecer, né, para a gente, meu irmão, poder, né, manter o nosso casamento de pé. É o Espírito Santo que vai nos fortalecer para você não fazer besteira. É o Espírito Santo que vai fortalecer a sua estrutura financeira para você, meu irmão, com os frutos dele, né? Porque aonde, meu irmão, o Espírito Santo de Deus tem liberdade, ali tem liberdade para os frutos não, o fruto, tá? Uma árvore, meu irmão, o pé de mangueira, ela dá, é um erro nosso isso, tá? O pé de mangueira, meu irmão, ele dá mamão, banana, melancia, abacaxi, sim ou não? Hã? Ele dá a manga. Então não é os frutos, é o fruto, tá bom? Então, meu irmão, o fruto do Espírito. Então, se meu irmão, o Espírito Santo, se você der liberdade, na sua vida terá o fruto, né? Ou os frutos, como nós temos costume de dizer. Se você dá liberdade, na sua vida terá os dons do Espírito, que são 9 dons. E Ele vai te usar conforme for útil. Amém, meu irmão? Então, é só você dar liberdade para Ele. Então, meu irmão, dessa forma, o Espírito, ele vai trazer o reforço, ele vai trazer a força necessária. A Bíblia diz que não veio tentação sobre vós, maior que não posso suportar esse vinho, ele dará o escape, né? Então, é o Espírito Santo que vai te dar força, é o Espírito Santo que vai trazer maturidade, é o Espírito Santo que vai te dar sabedoria, é o Espírito Santo que vai te dar capacidade para você poder continuar, poder na caminhada, para você poder continuar caminhando, para você poder engolir às vezes a coisa seca, para você poder, meu irmão, não virar, para você poder não agir na carne, e assim vai, tá bom? Então, versículo 6, eu finalizo aqui, vamos lá. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o quê? O Senhor. Então vamos lá, meu irmão, o nervo, se você não esticar, se você não movimentar o nervo, meu irmão, o que acontece? O que acontece? Ele atrofia, né? Ele, meu irmão, atrofia. Ele, né? Ele fica atrofiado. Então, meu irmão, por quê, né? Ou seja, o nervo é para movimentar. Ou seja, para não parar. Né? Se ficar parado, o nervo atrofia, porque muitas áreas de nossa vida está atrofiada. Por isso, meu irmão, porque precisamos ir para cima, precisamos o quê? Movimentar. Irmãos, ou seja, por que às vezes seu casamento está atrofiado? Parou. Por que às vezes a sua finança está atrofiada? Por que às vezes, meu irmão, seu relacionamento entre pai e filho está atrofiado, parou? Por que às vezes, meu irmão, a sua saúde está atrofiada? Porque você não está movimentando como, pastor? Jejum, oração, leitura da palavra, cultos, louvor, oração na madrugada, momento de oração, meu irmão. E a outra movimentação qual é? Vinde, ouvir e praticar. Meu irmão, a maior movimentação que nós temos que fazer, porque senão nós tornamos religiosos, tá? A maior movimentação que nós temos que fazer é o quê? A prática da palavra. A maior exercício, meu irmão, espiritual que nós temos que fazer, meu irmão, é o exercício da prática, o quê? Da palavra, ou seja, o movimento em praticar. O marido, o movimento em praticar a palavra. A esposa, o movimento em praticar. Né? O empresário, o trabalhador profissional, na sua saúde, na sua finança, na sua casa, no seu lar. Ou seja, meu irmão, o nervo é para movimentar, porque se você não movimentar, ele atrofia, ele para. Então vamos movimentar com a prática da palavra. Assim, meu irmão, irá sarar, assim irá levantar, assim irá haver restauração, assim, meu irmão, irá haver vida, assim irá haver prosperidade, e assim o céu se abrirá, e tudo que você fizer irá prosperar, como diz a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Só quem crê nisso, diga assim seja. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Isso aí. Os amigos de casa, Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus. Então vamos lá.